Será que a inteligência artificial vai te substituir nos próximos anos? É isso que eu quero conversar com você hoje. Quero te mostrar qual que é a minha perspectiva sobre o futuro do mercado de trabalho. Eu não estou querendo ser ninguém aqui e nenhuma voz do futuro para poder prever o que vai ser o mercado de trabalho ou o que vai acontecer exatamente. Mas de uma coisa é fato. A inteligência artificial está substituindo várias profissões e ela vai substituir várias e várias e várias outras. E a sua pode ser uma delas. Nesse vídeo eu vou reagir aqui a alguns artigos e alguns vídeos para entender se você vai ser substituído pela IA e quais profissões vão permanecer aqui no longo prazo. E como eu te falei, esse vídeo aqui ele pode envelhecer um pouco mal porque não tem como prever exatamente o futuro, né? Eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui. Só que essa é um pouco da minha perspectiva para o futuro, que acompanha essas tendências que eu vou reagir aqui com você nesse vídeo. Então é muito importante que você se inscreva, deixe o seu like para você acompanhar os próximos vídeos e saber como se destacar mesmo com o avanço da inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem avançado ao longo dos anos, a gente vai ver aqui um pouco mais disso também, como que tem sido essa evolução e como que você vai se recolocar ou como que você vai se reposicionar a partir de agora, que é a minha recomendação, é isso que eu estou fazendo e é isso que eu recomendo que você faça também, porque a gente não pode ficar à mercê da substituição das profissões com a inteligência artificial. Coisas que empresas demoravam horas, até mesmo dias, hoje eles estão fazendo em minutos com a ajuda da IA. E hoje você vai descobrir se a sua profissão vai ser realmente substituída ou não. Então bora lá, eu vou mostrar aqui primeiro alguns artigos, e esse artigo aqui que eu quero reagir com você é o artigo do Leandro Scriplit, que eu vi no LinkedIn, é um artigo bem bom, e aí ele pegou a referência desse artigo em inglês, que só traduzindo aqui para você, fala bem assim, aqui em cima, porque a sobrevivência da sua carreira depende de ser insubstituivelmente humano. Como eu te falei, a inteligência artificial hoje ela é muito boa em fazer tarefas operacionais, só que para algumas questões mais humanas ela não consegue substituir ainda. É nisso que você pode se destacar nos próximos anos. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas o que o Leandro colocou aqui no artigo dele? Ele começou bem assim, ó. Você não está mais disputando uma vaga com outras pessoas. Está disputando com uma inteligência que nunca dorme, nunca esquece e que não tem ego. Durante anos disseram para a gente investir em cursos, turbinar o currículo e colecionar experiências, mas ninguém preparou a gente para o que veio agora. O jogo virou. A IA não está chegando, ela está decidindo contratações, cortando custos e redefinindo o que vale a pena manter em uma equipe. A pergunta já não é mais por que contratar você em vez de outro candidato, mas sim por que contratar você em vez de uma IA que custa centavos e entrega mais rápido. Não é drama, é o novo cenário. O que ainda nos diferencia, e talvez sempre vai diferenciar, é o que nos faz humanos. A Alina Kuhn chama isso de índice de vantagem humana, e ele aparece em 4 frentes. Sua história pessoal, então ele mostra aqui como você se destacar mesmo com o avanço da IA. Sua história pessoal tem algo que nenhuma IA no mundo vai ter. Suas cicatrizes, suas decisões erradas, os caminhos que você escolheu mesmo sem ter certeza. Isso cria um ponto de vista que só você pode oferecer. Hoje, quando escrevo, me pergunto, o que só eu poderia dizer desse jeito? E é aqui que mora a conexão, e conexão ainda vale muito. 2. Decisão em meio ao caos. Uma IA pode processar bilhões de dados, mas quando se trata de decisões ambíguas, com informações conflitantes, impacto emocional e múltiplas consequências humanas, ela trava. Pense numa fusão entre empresas onde há medo de demissões, impacto em comunidades e regras regulatórias complexas. É nesse tipo de dilema que o julgamento humano ainda é insubstituível. Construção de confiança. Algoritmos respondem rápido, mas não constroem lealdade. Confiança se constrói com vulnerabilidade, constância e entrega real. Com gente que escuta de verdade, com quem erra, admite e volta mais forte. Se você já teve alguém no trabalho que te deu um conselho no momento crítico, sabe do que estou falando. 4. Navegação política. Todo ambiente profissional é também um jogo de expectativas, egos, pressões e emoções. E por enquanto, só os humanos entendem o não dito, a linguagem corporal, o olhar, as entrelinhas. Saber o que falar e o que calar em uma reunião pode valer muito mais do que qualquer prompt bem escrito. Conclusão, a IA vai tirar empregos, milhões deles, mas vai criar outros centenas de milhares. O desafio é entender onde você ainda é valioso e dobrar a aposta nisso. Mais do que saber usar a IA, a pergunta passa a ser: você ainda consegue gerar valor que só um humano pode oferecer? Esse é o novo jogo, e não é para todo mundo, mas é para quem estiver disposto a se reinventar. Nosso desafio: em quais momentos fizemos algo que nenhuma IA conseguiria fazer? Talvez seja aí que esteja o nosso diferencial. Eu coloquei a minha opinião aqui também, eu vou falar sobre ela aqui e vou destrinchá-la um pouco mais aqui para você no vídeo. Eu coloquei assim: perfeito, você conseguiu sintetizar exatamente o que eu penso em relação ao futuro presente do mercado.
por esses outros motivos que acredito em algo quase que insubstituível e que você colocou brilhantemente no texto, que é a pessoalidade e personalidade. Em um mundo de robôs, quem é ser humano se destaca, e será assim nos próximos anos. O contato humano prevalecerá em algumas áreas, e por isso que estou apostando muito forte na produção de conteúdos, nas conexões reais, geração de movimento e comunidades cada vez mais unidas. E claro, uso a IA para automatizar vários desses processos de criação de conteúdos. Até dei um spoiler aqui do que eu ia falar no final do vídeo, mas é bem isso daqui. Ele colocou aqui nesse artigo, que ele pegou como referência, o artigo da Olinokun, que novamente repetindo aqui, ele fala assim, ó, porque a sobrevivência da sua carreira depende de ser insubstituivelmente humano. Então, quando você faz coisas que só um humano consegue fazer, aí você se torna realmente insubstituível. Você vira uma peça-chave em alguma empresa. Porque por mais que a IA desenvolva muitas coisas, que ela processe muitos dados, que ela faça muitas tarefas operacionais, no final das contas, o ser humano ele vai sempre se conectar com o ser humano. E por mais que tenha gente fazendo terapia com o ChatGPT, dietas com o ChatGPT, algumas coisas, algumas interações humanas, somente o ser humano vai conseguir proporcionar. Somente o ser humano consegue entender algumas nuances. Eu mesmo esses dias eu comprei um curso bem caro. E por que eu comprei um curso bem caro? Sendo que eu já tenho anos de mercado, já sei tudo que aquele curso oferece e tudo que aquele curso ensina. E por que mesmo assim eu paguei um ticket de R$ 2.000? Exatamente porque eu precisava do contexto humano para tomar uma decisão. Porque era uma decisão que eu não conseguia tomar só com inteligência artificial. Eu precisava da opinião do mentor. E é por isso que eu paguei esse ticket caro. E é isso que vai continuar acontecendo. Talvez numa correção de mercado, porque realmente a inteligência artificial ela faz coisa pra caramba. Só que, beleza, mesmo que ela faça coisa pra caramba, ainda precisa ter aquele fator humano. E eu te pergunto, você vai continuar consumindo redes sociais? Você vai continuar consumindo TikTok, Instagram, YouTube? Se você vai continuar consumindo isso, muito provavelmente você vai consumir de um humano. Claro que com o avanço das IAs, a gente vai ver como que elas estão criando vídeos hoje em dia, as coisas vão ficar muito mais eufóricas e muito mais automatizadas. Tipo, já a gente vai conseguir criar clones de outras pessoas e fazer vídeos dessa forma, como já é possível. Só que provavelmente você vai se conectar com o humano, no final das contas. Quando você for comprar um produto, quando você for comprar uma comunidade, um curso, qualquer coisa aqui pela internet online, aí você vai se conectar com seres humanos no final das contas. Porque sem essa conexão real, as coisas não se sustentam muito assim, sabe? E é nisso que está muito minha opinião. Eu vou mostrar aqui 2 vídeos para você. Vou mostrar um vídeo, três vídeos, 4 vídeos para você. O primeiro vídeo é como que a IA se comportava há 2 anos atrás. Como que era a geração de vídeos com IA há 2 anos atrás. Olha aqui, como que era a animação da IA. Aqui, você está vendo aí, ó. Interessante, né? A gente vê aqui que, de um lado, que é a animação 2 anos atrás, estava muito mais embaçada, não conseguia definir exatamente algumas coisas, ou, enfim, né? Ficava um pouco confuso ali o que realmente estava sendo gerado. E agora uma geração quase que perfeita. E aí, nesse exemplo aqui, é uma estátua dançando. Mas olha só que diferença faz 2 anos de diferença. Olha só como é que as coisas evoluíram bastante. Aí outro vídeo aqui é como que a IA, cadê? Como que eram vídeos de IA há 2 anos atrás. Olha só. The Rock comendo uma pedra. Olha só isso. Will Smith comendo macarrão. Olha só como é que funcionava. E aí ele vai mostrar aqui um vídeo de agora. Só que o spoiler não é de agora. Esse vídeo aqui tem 1 ano. Foi gravado em 2024. Então ele mostrava aqui IA 2 anos atrás, lá em 2023, 2022. E a IA hoje. Esse vídeo aqui foi feito há 1 ano atrás. Olha só como estava melhor. Olha só como o vídeo estava muito diferente já. Muito mais claro. Ele só não estava com tantos detalhes assim. Eu vou mostrar para você um vídeo que foi feito essa semana com o Google VO3, que é a nova inteligência artificial do Google. Olha só como ficou realista. Eu não estou mostrando o áudio aqui, mas se você for ver o áudio ele tem muita realidade também. Ele tem aqueles ruídos que só um vídeo tem. Ele tem aquelas nuances que só um vídeo tem. Olha só como é que tá as expressões deles. Eu vou colocar aqui o áudio para você ver também, para você ver como é que tá. Vou colocar aqui para você. Prefere IA ou Job? O que você acha? As do Job vem miando. Estou na presença do bife ou do Oruan? Hã? Oruan. Bem-vindos à nova era do marketing. Esse truque da banana me fez perder 10 quilos em menos de 30 dias. Sério. Tô tão feliz. O que acha que vai acontecer com o marketing?
Aqui acabou. Ano que vem, aperta onde? Em 22 ou 17. Você percebe que, putz, foi uma mudança muito, muito, muito grande. Caracas, olha só como que eram vídeos há 2 anos atrás, há um ano atrás, e os vídeos hoje. Olha esse aqui do jornal, como é que era. Como é que é, na verdade. Olha só, tipo, perfeito. Assim, se você realmente foi impactado por um vídeo assim, vai demorar um pouco para você diferenciar exatamente o que é IA e o que é real, sabe? E, poxa, se a IA já está fazendo vídeos assim, o que será dos editores de vídeo, por exemplo? Pelo menos para alguns vídeos mais iniciais. O que será dos designers? O que será de, enfim, né, de várias profissões, que são só algumas delas. E a gente vê que com o avanço cada vez mais rápido das IAs, isso é algo que fica cada vez mais evidente, essa substituição das profissões. Porque essas tarefas de apertar botão, as tarefas operacionais, as tarefas de computador que, assim, qualquer pessoa conseguiria fazer, entre muitas aspas, né? A IA consegue fazer. A IA consegue tomar essa decisão. E eu não estou aqui para te desanimar, para parar de seguir alguma profissão aqui pela internet. Pelo contrário, eu estou aqui para te incentivar. Só que eu preciso ser um porta-voz do futuro, um porta-voz da realidade. Com o avanço das IAs, vai ficar cada vez mais difícil de você se destacar em algumas profissões específicas. E eu vou citar o caso da profissão dos gestores de tráfego. A Meta, o Mark Zuckerberg, ele lançou uma atualização aqui que a IA da Meta, a IA que sobe os anúncios lá no Facebook Ads e no Instagram Ads, vai praticamente substituir o gestor de tráfego. O gestor de tráfego, pelo menos aqueles mais iniciantes, aqueles que só apertam o botão. Tá aqui, ó. Como o Mark Zuckerberg quer pôr um fim na... Peraí. Como o Mark Zuckerberg quer pôr um fim na gestão de tráfego e anúncios com IA. A Meta pretende melhorar as recomendações de anúncios, fazendo com que qualquer empresa que queira alcançar resultados comerciais possa apenas recorrer à companhia, sem precisar produzir conteúdo ou entender muito profundamente sobre o seu público. Então, beleza, digamos que você quer vender esse controle aqui, esse controle de televisão aqui. Você é o dono de uma loja de eletrônicos. Você vai aqui na Meta e vai falar assim, eu quero vender esse controle, quero investir tantos reais e quero ter um limite de investimentos. Quero investir R$5 por dia, quero esses anúncios, quero alcançar esse público. Aí a Meta vai fazer tudo para você. Eles estão se propondo a fazer desde o controle de orçamentos, desde a segmentação de públicos e até mesmo a construção do próprio criativo, em imagem, em vídeo. Então olha só nessa brincadeira aí, a Meta já quer colocar uma inteligência artificial para subir as campanhas, para fazer o design dos criativos, para fazer a copy dos criativos e para editar os vídeos. Para fazer tudo de uma vez, de ponta a ponta o processo. E você apenas com um prompt colocar o quanto que você quer gastar, como é que você quer que faça aquele controle de investimentos e acabou. Ela vai fazer tudo. Tudo. Então talvez seja até o fim dos gestores de tráfego. Eu não acho que vai ser totalmente o fim, tá? Acho que, na verdade, vai ter um reposicionamento dos gestores de tráfego. Aqueles que forem só apertadores de botão, aqueles que só subirem anúncios com segmentações básicas, esses sim, na minha opinião, vão ser substituídos aí em menos de um ano. Pelo menos a maioria deles. Agora, os gestores de tráfego mais estratégicos, aqueles editores de vídeos mais estratégicos, os social medias mais estratégicos, e aquelas profissões que realmente buscam se destacar, buscam aquele passo a mais, essas pessoas sim vão se destacar. O último vídeo que a gente vai ver aqui é o vídeo do Douglas. Ele mostra aqui a opinião dele, né, sobre os gestores de tráfego e sobre a inteligência artificial na Meta aqui. Qualquer um vai poder fazer tráfego pago com a IA do Facebook. Sim, a Meta vai começar a utilizar a IA para mostrar os seus anúncios. Você só vai precisar dizer para ela quanto deseja investir e o que quer vender. E ela vai escolher as melhores pessoas para mostrar o seu anúncio e converter em vendas. E como isso impacta na vida do gestor de tráfego? Na minha opinião, não impacta em nada, porque o bom gestor de tráfego vai ter ainda mais tempo para pensar nas estratégias de venda e de relacionamento com o cliente. É só chegar lá no Facebook e mandar ele fazer a mágica. Já para os pequenos empreendedores, isso será ainda melhor, porque eles não terão mais que investir no serviço de um gestor de tráfego. Apenas dizer o que querem vender, quanto querem investir e acompanhar o resultado dessas campanhas. Mas o lado ruim é que isso toma tempo. Agora me diz aqui nos comentários o que você achou dessa inovação da Meta. Claro que ele quis vender o peixe dele aqui, dos gestores de tráfego, mas essa é a verdade. Ele falou que não vai impactar em nada no trabalho dos gestores de tráfego, mas logo depois ele falou que os pequenos empreendedores vão poder ter mais facilidade na hora de investir no Meta Ads e nos anúncios pela internet. É justamente isso.
Pelo menos aqueles primeiros empreendedores que têm para investir R$ 1.000 e que 2, 3 mil reais para pagar para o gestor de tráfego seria muito para eles, aí eles vão tentar fazer por eles mesmos, pelo menos os primeiros resultados. E aquelas pessoas que têm mais caixa, invariavelmente, elas vão contratar um gestor de tráfego, vão contratar alguém mais estratégico para fazer exatamente isso. Só que aqueles caras apertadores de botão, aquelas pessoas que só ficam subindo campanhas aqui, pronto, acabou, elas vão ser substituídas facilmente. Porque você precisa se diferenciar. Você precisa ser alguém que se destaca mesmo em meio à revolução das inteligências artificiais. Aquela pessoa que tem um diferencial humano. Como a gente viu no primeiro artigo aqui, ó, do Leandro. Ele colocou aqui, ó, o que diferencia os seres humanos, tá aqui, ó, sua história pessoal, decisão em meio ao caos, construção de confiança, navegação política. Eu nem sei se no artigo que ele pegou como referência tem mais sobre isso. Tem um pouco mais, ele destrincha aqui um pouco mais, a moça fala um pouco mais sobre isso. Mas mostra bastante sobre isso daqui, que você tem diferenciais humanos que a IA provavelmente nunca vai ter. Sua história pessoal, a inteligência artificial nunca vai ter. Uma decisão específica de empresa mesmo, você não consegue tomar muitas vezes com a ajuda da IA. Claro que você pode ter um direcionamento com ela, mas uma decisão que realmente move os ponteiros do negócio, talvez seja um pouco mais difícil, talvez você tenha que pensar um pouco mais, mesmo com a IA tomando aquela decisão por você. Construção de confiança. Não tem como você construir confiança com o robô necessariamente. Navegação política, aquela questão de politicagem. Então você precisa desenvolver essas soft skills. Se antes as soft skills, que são essas habilidades mais comportamentais, já eram muito importantes, imagina agora. Habilidade relacional, habilidade de contar suas histórias, storytelling, comportamento pessoal, você ter gestão das emoções, você saber se expressar, saber se comunicar, saber ouvir, ter uma escuta ativa. Então isso vai se tornar cada vez mais importante. E aquelas profissões que não vão ser substituídas, na minha visão, ou que vai demorar muito pelo menos, são aquelas profissões mais manuais. Então é um trabalho de um pedreiro, um trabalho de um bombeiro hidráulico, um trabalho de, sei lá, um pintor, ou alguma profissão dessas mais específicas. Essas profissões mais detalhistas. Uma pessoa que faz bolos, que faz doces finos, que precisa realmente desse esmero, uma pessoa que faz alianças ou ourives. Então, são esses trabalhos mais manuais, mais bem específicos. São aqueles trabalhos que um robô dificilmente vai ter aquela destreza humana para colocar aquele mínimo detalhe. E outros trabalhos vão ser trabalhos mais relacionais. Então, aquele vendedor que tem um networking legal, que conecta pessoas com outras pessoas. Aquela pessoa que tem aquele trabalho mais acompanhado e mais personalizado, tipo um personal trainer. Tipo um nutricionista que mede a gordura das pessoas. Tipo um corretor de imóveis que vende imóveis para as pessoas, que você precisa necessariamente ter essa confiança, ter esse contato mais humano. E até mesmo um criador de conteúdo. Porque, como eu falei, em uma era de inteligência artificial, em que muitas coisas que você vai ver daqui para frente vão ser produzidas cada vez mais com IA, quem for humano, quem tiver esses comportamentos humanos, esses diferenciais aqui, vai se destacar cada vez mais. Porque por mais que você veja todos os conteúdos bons com inteligência artificial, aqueles conteúdos que são melhores ainda são aqueles que têm exatamente esses diferenciais humanos. Porque esses diferenciais humanos, me desculpa, mas eu acho que a IA nunca vai ter. E por mais que esse vídeo envelheça mal e que lá na frente a IA tem isso, beleza, você ainda vai poder se destacar. Porque suas histórias só você sabe. Só você sabe se conectar com outras pessoas. Por mais que a IA, em certo grau, faça isso, ela nunca vai conseguir fazer com aquele nível de profundidade, ou com aquela destreza que você consegue. Eu uso inteligência artificial todos os dias aqui para produzir conteúdos. Todo dia eu uso o ChatGPT. Todo dia eu uso outras inteligências artificiais. Só que nem por isso eu estou deixando elas me substituírem por completo. Porque esse trabalho aqui de aparecer, ele dificilmente será substituído. E por mais que ele seja substituído, entre muitas aspas, por mais que você crie um clone de você, que você edite seus vídeos com IA, que os roteiros sejam feitos com IA, e tudo seja feito com inteligência artificial, você vai precisar colocar as suas histórias em jogo para você se conectar. Porque o ChatGPT ou qualquer outra IA, eles vão tirar histórias mais genéricas deles. Então você vai precisar ser específico na hora de criar as suas coisas aqui, se você for criar tudo com IA. É muito importante que você tenha esse diferencial, que você comece a produzir conteúdos, que você comece a construir sua própria marca pessoal. Uma excelente forma de fazer isso é justamente com a inteligência artificial. Exatamente o método que eu desenvolvi para produzir conteúdos de forma mais automatizada, mais rápida, com mais qualidade. E você não demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas para produzir um vídeo, para fazer um post.
Pelo contrário, você criar um vídeo e desse vídeo você derivar centenas de outros conteúdos. Você, através de um único vídeo do YouTube, você transformar esse vídeo em carrosséis, em stories, em vídeos menores, em vídeo de Reels, TikTok, newsletter, LinkedIn e outras dezenas e dezenas de conteúdos. Essa metodologia que está aqui no primeiro link da descrição, que você pode olhar e pode fazer muito sentido para você. Eu acredito que vai muito fazer sentido. Porque como eu falei aqui no artigo do Leandro, quando a gente vê aqui, eu coloquei aqui. Perfeito, você conseguiu sintetizar exatamente o que eu penso em relação ao futuro e presente do mercado. Por esses outros motivos que acredito em algo quase que insubstituível e que você colocou brilhantemente no texto, que é a pessoalidade e personalidade. E a personalidade, dificilmente a IA vai ter da mesma forma que um ser humano tem, por mais que ela evolua cada vez mais. Em um mundo de robôs, quem é ser humano se destaca, e será assim nos próximos anos. É isso que eu estou te falando. Em um mundo de robôs, que tudo é feito robotizado, quem é ser humano se destaca. Aqueles que são diferentes se destacam. O contato humano prevalecerá em algumas áreas, e por isso que estou apostando muito forte na produção de conteúdos e nas conexões reais, geração de movimento e comunidades cada vez mais unidas. E claro, uso a IA para automatizar vários desses processos de criação de conteúdos. É exatamente isso que eu penso. A mensagem central do vídeo é essa. Muitas profissões vão sim ser substituídas. A sua pode ser uma delas, se você tem tarefas mais operacionais ou tarefas que você sabe que a IA conseguiria fazer. Só que aquelas com conexões reais, tipo criação de conteúdos, que é nisso que eu acredito muito fortemente, por isso que eu tô aparecendo aqui para você, que eu tô sendo esse porta-voz da informação para você, que eu acredito que vai perdurar nos próximos anos, que vai continuar, que você vai desenvolver conexões cada vez mais reais com as pessoas, e que isso aqui é praticamente insubstituível. As conexões humanas, a criação de comunidades. Vai ter que ter alguém para gerir essas pessoas. E esse alguém pode ser você, e você pode ser muito bem remunerado por isso, caso você comece a criar sua própria marca pessoal, caso você comece a produzir conteúdos. Uma boa forma, como eu falei, é clicando aqui no primeiro link da descrição, que você vai entender como é que funciona um pouco mais da minha metodologia de criação de conteúdos com inteligência artificial. Você criar conteúdos da semana e até mesmo do mês com apenas uma tarde de trabalho. É isso que eu proponho para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa previsão do mercado de trabalho e dessa minha análise de alguns artigos e de algumas questões que eu apresentei aqui para você. Não esquece de conferir o primeiro link da descrição e de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos e saber como se destacar cada vez mais na criação de conteúdos, mesmo com o avanço da inteligência artificial. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo.